Cuidado. Eita. Eu achei que era a sua, Gertrudes. Achei que fosse a Gertrudes que tinha caído, Roger. Então, eu também achei, ele viu um susto. Tá intacta, tudo bem, meu querido? Melhor agora, melhor agora. Tá Digo intacta a mesmo, ó. Gertrudes aqui, linda como Gertrudes, sempre. obrigada, tá meio descabelada, mas tá inteira. Tá, ela levou um susto quando a cadeira caiu aí no fundo. Eu também. Eu tô vendo seringa, eu tô vendo água, leque. O que você vai explicar pra gente, Roger Isso aqui é um Florencio, que é corpo- cromoterapia acupunturista, entre outras coisas? Obrigado, você é sempre tão gentil. Aqui é o corpo de vocês, o corpo das meninas. Nosso corpo não é 75% de água? Interessante. Então eu trouxe aqui para mostrar o que acontece na TPM, o que acontece na menopausa, o que acontece com as meninas que começam a ter a menstruação numa visão oriental. Porque não é fácil, né, minha amiga? Não é, meu amigo? Não é nem um pouco. Eu tenho mamãe, eu tenho vovó, eu tenho minhas Pacientes? tias. Muito. Não, mas eu falando a minha vivência antes da área da saúde. Olha só, E Roger. meu pai, sendo um homem da saúde, sempre ensinava, olha, a mamãe nesse dia ela não está bem. Deixa ela lá. Deixa ela lá. E graças a Deus, e com a acupuntura, a minha mãe hoje está na menopausa, uma senhora de 70 anos. Beijo, mãe, te amo, dona Isilda. E ela conseguiu ficar bem. E a minha esposa se apaixonou por mim porque eu tirei a cólica menstrual dela. É mesmo? Eu era finalzinho de formando, eu conheci uma bela moça, Daniele, e ela com cólica menstrual, morrendo de vergonha, a gente não vai poder sair e tal. O que está acontecendo? Né? Você dá aquela, né? É que eu estou com cólica, posso ir à sua casa? Eu vou te ajudar. Ai, não, por favor, cheguei lá, coloquei a agulha, tirei a cólica. Ai, gente, tá cheirando a esfirra. Tá dando uma fome? Tá cheirando a esfirra. Tá aí? Ah, já tiraram? Acho que quando abriu o forno veio essa fragrância. Tá, perdão, E eu achei que tava tirei a queimando. cólica da minha namorada, hoje esposa, e daí foi fácil, né? A sogra se apaixonou por mim, o sogro... Você tem histórias ótimas. Tenho, a gente Você tem tem uma histórias vivência. ótimas. Eu ganhei a minha sogra pela cólica da filha. Por onde nós vamos começar, Regina? Por onde você quiser, onde for mais didático pra gente entender. O mais didático? Então Isso. nós vamos explicar da seguinte forma. O corpo é constituído de 75% de água. Perfeito. Simbolicamente, aqui é o corpo das nossas meninas. Ótimo. Regina, num dia normal, você ouve uma notícia que você não gosta, que você fica um pouco chateada. Daí o que acontece? Vamos começar pelo ódio. Vamos ver. Então a Regina Volpato ou as meninas que estão aí, elas ouvem uma notícia que elas não gostam. O que acontece? Está aparecendo lá. A energia de fígado, como nós falamos, que é a que cuida desse tipo de emoção, que é ira, que é ódio, vai começar a atuar dessa forma. Daí as moças, elas vão ficar um pouco mais tristes, um pouco mais enraivecidas, assim, eu não estou bem. E isso é num dia normal, é num dia comum, pelo que eu estou vendo a câmera consegue pegar uma falha minha, tinha que ter uma folha branca aqui atrás, eu estou aprendendo que é televisão. Aqui, meu amigo. A Regina é maravilhosa. Aqui, ó. Tamo junto. Então, ó, tá vendo? Essa gotinha aqui, ó, na medicina chinesa, são os órgãos trabalhando e deixando você um pouco mais nervosa. Daí, a moça, ela está na TPM, tensão pré-menstrual, que é um momento que ela está com o nervoso acima do normal. Eu falo que o programa de hoje, acho que não é para as meninas, é para os meninos. Para os meninos verem como as moças sofrem e respeitarem. Não é brincadeira, não é aquela coisa, ela tá de TPM. Não, respeita. Respeita, porque são os hormônios, aqui a gente está falando em medicina oriental, mas são os hormônios que tá fazendo acontecerem coisas dentro dela que em condições normais não aconteciam. Agora vamos falar, por favor, Regina, obrigado. Olha, daí a moça, ela tá na TPM e ela ouve uma notícia que não agrada. Olha o que acontece. É isso aqui. Aquele conta-gotas que vocês viram... Vira um jato. Vira um jato. Existiu um caso nos Estados Unidos que a mulher, ela matou o marido... Esse caso é famoso, é verdade. Ela isso. matou o marido e daí fizeram um estudo, alguma coisa, e comprovaram que em condições normais ela não faria isso. Ela E teve a foi pena inocentada. atenuada. É. Eu acho que ela não foi acentuada, mas ela teve a pena atenuada. Mas era assim, muito pouco, entrou muito em consideração tudo isso. Aos meninos que estão em casa, olhem para sua filha, olhem para sua esposa numa condição normal
e quando elas estão nesse momento. Você sabe que não é a mesma pessoa. Então, eu estou aqui hoje tentando explicar e pedir respeito. Tá. Respeito, deixa. E daí o que a gente pode fazer com a acupuntura? Com a acupuntura, esse jato que vocês viram, a gente consegue regular e fazer ficar o gota a gota. Ah, jura? Juro, com a acupuntura. Porque a pessoa, ela começa... A gente está falando aqui de energia de fígado. Porque, como eu já falei, na medicina oriental, agulha para o lado direito tonifica, lado esquerdo ceda. Na medicina oriental, cada órgão cuida de uma emoção. O coração, ele cuida da alegria. O fígado, ele cuida do ódio. Tá. Ah, doutor, mas eu não tenho ódio. Tá. Impossível. Tem como, a gente passa É um sentimento por... que invade a gente. Além do involuntário. normal. O pulmão, ele cuida das tristezas. Quando a gente está mais triste... Outro dia alguém comentou isso que eu já não me lembro. Foi... Pode ser. Não, mas na nossa mesa de fofoca Tá. alguém falou alguma coisa. O pulmão, ele cuida das tristezas. Você pode ver que uma pessoa, quando está um pouquinho mais triste, o ar não sai. O ar não sai. Por isso que tem que fazer a respiração. Segura e solta. E o verde? O verde aqui, nessa situação, aqui eu falei do ódio. Perfeito. Aqui eu vou falar, por incrível que pareça, Regina, da alegria. A alegria faz mal? Calma. Que mesma coisa, a sua filha, ela tá muito eufórica, ela tá muito alegre e tal. Beleza. Mas daí ela vai a mesma coisa. Uma gotinha de alegria. 2 gotinhas de alegria. Ela vê que ela quer falar uma coisa a mais, uma brincadeira exacerbada, mas ela segura, porque ela está numa condição normal. 3 gotinhas de alegria. Quem cuida disso daqui vai saber o que eu estou falando. Tá aqui. Daí fala, Roger, alegria é o coração. Alegria é o coração. Tá. Então, o que acontece? Começa a vir alegria, alegria, alegria. Você fala, mas Roger, qual que é o problema da minha filha ser alegre? Nenhum. O problema é que o excesso de alegria, como falava a minha geração, despiroca. Daí o que acontece? Nada é excesso, né? Nada em excesso. Começa a beber, começa a fumar, começa a chegar de madrugadas em casa. É muita alegria e isso pode vir usar até drogas. Então a gente também tem que controlar a alegria. E vamos pegar o mesmo, vamos deixar papelzinho. O brinco caiu da orelha, gente. Caiu, gente. Vocês acreditam nisso? Vai. Então daí o que acontece? Numa condição de TPM, que tem moças que ficam alegres, vai acontecer o mesmo exemplo que eu dei. Vem essa descarga que a gente pode falar, que mas é alegria. Mas nessa de alegria, gente, são 25 anos de formado, eu já vi cada coisa que até eu mesmo duvido. Sei. Doutor, eu estava tão feliz que eles me deram a droga, eu usei, ficou melhor ainda. Pronto, se viciou. A pessoa saiu fora daquele controle e nós nunca podemos sair fora do controle, sobre hipótese alguma. Então, esses dois exemplos aqui é para entender quando você vê a própria moça, que ela não entende, nossa, eu estava cantando, agora eu estou chorando, porque teve essa oscilação, que é extremamente sério, extremamente grave. O que nós falamos, uma pessoa matou o marido. Muitas de vocês já tiveram vontade de matar o marido, mas vocês sabem que não pode. Mas numa situação dessa, vocês matam. Agora, vamos falar da menopausa? Vamos. A menopausa, a nossa querida Gertrudes, você já deve ter visto os fogáceos. Então, a pessoa ela está conversando, a pessoa está brincando, a pessoa está bem. Numa questão de segundos, você vê a pessoa começar a fazer umas coisas assim. As moças que estão em casa já passaram por isso. Daí você vai falar, você está bem? A pessoa faz isso aqui. Quer ver que não vai ligar? Não, é aqui. Ligou. A pessoa vira um fogo. E daí a gente pega a Gertrudes e dá a banada. A gente faz o que pode imaginar e aquilo não resolve. É um calor além do natural. Porque aquilo que eu expliquei acontece também aqui na menopausa. Não se tem o controle hormonal, tem a deficiência de yin e de yang. O que acontece especificamente nas mulheres, para nós da medicina oriental? O que acontece com as mulheres que têm esses fogáceos, Regina? Acontece da seguinte forma, na juventude, foram mulheres que trabalharam muito, foram mulheres que se empenharam muito, foram mulheres esforçadas ao máximo. Como eu já falei, nós temos o yin e o yang. O yang é fogo, então quando uma mulher se esforça muito, ela faz o quê? Ela acende aquela tocha.
Acendendo aquela tocha, ela apaga o yin. Ela apagando o yin, desequilibrou e não vai ter a energia de yin, que seria a energia de água, para apagar isso. Tá. Mas de acordo com a medicina chinesa, o que vai acontecer? A mulher, ela relata que ela está num calor assim, absurdo. E muitas vezes os meninos não acreditam. Um exemplo típico, a nossa querida Gertrudes. Daí, depois de todo esse calor, o que acontece? Vem o frio. Ela fica parecendo a Elsa da Frozen. Então, põe casaco, tira casaco, põe blusa, tira blusa. E isso, infelizmente, pode dar problemas até psicológicos. Porque a mulher chega e fala, mas por que eu tô assim? Eu não sou assim. Ah, eu tô feia, ah, eu tô gorda, ah, eu tô magra, ninguém me gosta, ninguém me quer. Por isso, então a gente trata com acupuntura para regular, Regina, essa chave. Aí voltamos no começo da nossa conversa. Nada em excesso. Nada em excesso. Nem yin, nem yang. Nós temos que ter um equilíbrio na vida. Nem tanto fígado, nem tanto coração. Temos perguntas do pessoal de casa, nós vamos para o nosso sofá. Gente, eu não consigo. Toda vez a minha mãe fala, se controla. Pô, gente, eu vou sentar no sofá da Regina Volpato. Chiquérrimo. Pedir pro pessoal te ajudar, a gente já se encontra. Obrigado. No sofá. Ele já está devidamente acomodado, na nossa saleta. O sofá mais chique do Brasil. É gostoso sentar aqui, a gente se sente ainda mais em casa, né? Verdade. E você deixa a gente absolutamente acolhido. Você é maravilhosa, Regina. Você que é, Roger. Você é, eu falo mesmo. A turma fala, você não pode ficar bajulando. Bajulo. A gente tem que elogiar enquanto está vivo. Sem dúvida nenhuma. Pegando a deixa do dia de ontem. Sem dúvida nenhuma. Então nós temos que elogiar. Obrigado por todo o carinho que você tem por mim. Eu que agradeço a generosidade sempre aqui. Obrigado. Chamou, Roger está aqui. Bora. Perguntas do pessoal de casa? Vamos lá, gente? Vamos lá. Larissa. Meus sintomas de TPM são muito fortes. Eu fico extremamente irritada e sem paciência. A acupuntura pode ajudar na parte emocional? Vai ajudar na parte emocional. Posso pegar esse copo aqui? Pode. Vai ajudar na parte emocional, como a gente falou. Por quê? Há um desequilíbrio de yin e de yang. Gente, yin e yang, já falei algumas vezes, vamos repetir, é o positivo e o negativo. Ninguém pode, pelo menos nesse mundo, viver totalmente e também não pode viver no ódio. Para as pessoas entenderem o mal que faz o ódio, imagina um soldado, acho que todo mundo já viu o filme do Rambo aqui, um soldado numa guerra com fuzil e aquela tensão que a qualquer momento ele pode levar um tiro e morrer, a adrenalina dele vai lá em cima e isso vai acabando com o corpo. Então eu tenho pacientes que falam assim, ai, mas eu sou assim, eu falo síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vamos mudar, vamos nos acalmar. E responder a Larissa, sim. A acupuntura vai regular o yin e o yang, o positivo e o negativo, para você ter uma vida mais calma. E aí é um tratamento, não é uma sessão? É um tratamento, mas em poucas sessões. Olha, na primeira sessão, como eu sempre falo, a pessoa, que você está bem, a palavra é essa, não sei. Você fala, então tá bem, porque tá passada, fica meio, né? Daí no outro dia de manhã já tem mensagem para mim. Roger, o que você fez? Eu dormi, eu tô calma, não briguei com meu marido. Eu falei, salvamos um casamento. É mais barata a sessão de acupuntura do que o advogado do divórcio. Agora, quando que a mulher deve procurar? Na crise, em qualquer momento? Em qualquer momento, antes da crise. E ainda mais em casos... Gente, quando a gente fala de genética, é tão bonito falar, né? Ai, a Regina, olha, ela tem o narizinho do papai. Ai, o queixinho da mamãe. Só que também as doenças vêm, os maus humores. Se você sabe que a sua mãe já sofre com isso, já procure quando tem seus 9, 10 anos de idade para essa menina ter uma vida normal. Pode ser preventivo. Preventivo. Que legal. É melhor. Tá. Continuando. Marina, minha filha... Ai, 12 aninhos. Minha filha tem 12 anos e se queixa de muitas cólicas no período menstrual. Ela até vomita de dor. De tanta dor. A acupuntura pode ajudar? Qual deveria ser o tratamento indicado? Ai, melhoras para sua menina, Marina. Tadinha, me procura, Marina. Vamos ver isso aí. Eu vou dar para ela 5 sessões de presente para essa menina já ficar bem. O que acontece? É excesso de yang. E excesso de yang, então aquilo é fogo. Daí a mãe vai falar, mas a minha filha é tão quietinha, ela não tem cara de nervosa. Meu filho também é quietinho e por dentro ele é uma brasa. Então muitas vezes o que está marcando aqui no nosso rosto não é o que tem. Ela pode ser uma menina calma, dócil, mas por dentro, daí agora a mãe vai falar, realmente, tem hora que ela dá uma fechada de cara. E o que acontece? Excesso de yang, daí o sangue, que é o shui,
que a gente fala em medicina oriental, ele obstrui o canal e o útero, ele começa a fazer aquele movimento e as dores são insuportáveis. Até pelo movimento físico, né, Movimento Roger? físico, tem que descolar, contração tem que descolar aquilo. O que a acupuntura vai fazer? Vai ajudar com que aquele sangue ele fique um pouco mais ralo, que a musculatura fique mais densa e anestesiar para a pobrezinha não sentir tanta dor. Regina, ninguém nasceu para ter dor. Concordo. Ninguém nasceu para ter dor. Ô, Roger, e aí a acupuntura é o quê? Na orelha, na barriga? Depende do caso. Eu gosto muito de trabalhar na craniopuntura. Como eu vou colocar de uma forma elegante, eu sou menino, eu acho que as meninas não vão sentir a vontade de eu falar, tira a roupa. Então eu trabalho muito com craniopuntura e coriô nas mãos, porque daí a menina que vai lá vai estar na maca. Entra e sai do mesmo colocou, jeito, não tem que não tirar tem nada. problema, não tira No nada, máximo não sapato. faz nada. No máximo o sapato. Ótimo. Eu tentei ouvir ser isso. elegante, né? Ótimo ouvir isso. Quando eu era estudante, há 20, 30 anos, eu já falava, olha isso. Não, porque eu falo, gente, eu tenho mãe, eu tenho primas, eu sei a vergonha que as moças têm e tem que ter essa vergonha. Então eu me especializei nisso. Ainda mais, doutor, 12 anos! Isso, já vai falar de um assunto que é constrangedor, ainda né, com um sujeito A que ela minha nunca viu filha, na vida. Luísa, ela tem 4 anos e eu perto tanto ela. Não, ela fala, pai, faz carinho fraquinho, você imagina como eu aperto ela. Eu já percebo que ela já fica constrangida quando eu vou dar banho, alguma coisa, porque não é que eu sou um pai presente, eu sou um pai. Não existe pai presente, Boa. eu sou pai. Então ela já fica assim, filha, é o papai. O papai, então tá bom. Daí minha esposa, não, o papai. Mas com 4 anos já tem pudor. essa... Já tem pudor. Próxima pergunta da Marcele. Ouvi dizer que a acupuntura não pode ser feita na mulher durante o período menstrual, porque pode piorar os sintomas. Não, É verdade? Não, Fake news. Fake news. As moças fazem no período menstrual para aliviar todos aqueles problemas, como eu falei, é mais barata a acupuntura do que o advogado do divórcio, para aliviar a TPM, para aliviar aquele mal-estar, porque hoje as mulheres, elas são muito ativas. Uma mulher tem que trabalhar, uma mulher estuda, uma mulher vai para a escola. As mulheres hoje são exemplos. As mulheres deixam as pessoas doentes em casa e vêm trabalhar sorrindo. É verdade. As mulheres são um exemplo e a gente tem que ajudar com a acupuntura. Mais uma. Yara. Eu já consigo perceber melhora dos sintomas da TPM logo na primeira sessão? Na primeira sessão, Yara. Nos primeiros 5 minutos, você coloca a agulha, a pessoa já fala, nossa, eu estava tão nervosa, parece que eu estou mais calma. Daí, lógico, entra naquela história, porque dentro de um consultório de acupuntura é aquelas musiquinhas mais calminha. Tudo ajuda. Sempre tem um chazinho, eu falo, olha, se eu fizer na rua, você vai ficar bem também. É acupuntura. O resto é para poder ter um acolhimento maior. Na primeira sessão, a mulher ela tem que ter o resultado, sim. E aí a quantidade de sessões necessárias são prescritas de acordo com a evolução do paciente? Isso. Mais uma. Ana Carol. Tenho 63 anos e estou na menopausa. Sinto fogachos que me incomodam muito. A acupuntura pode ajudar mulheres na menopausa? Sim, foi o que nós falamos. Foi o que nós falamos. O que acontece? São mulheres que trabalharam muito, porque 20% que tem fogachos não é tanto. E há 10 ou 15 anos atrás, se me permite usar esse termo, eles achavam que era frescura. Eu falo, gente, a gente na acupuntura já sabia isso, que gastou muito em... Então você imagina, você tem água, você tem uma floresta e um pouquinho de água. Se começou a pegar fogo, se você tem aqui parente, você vai e você apaga. Se você tem pouco, você não consegue. E aquele fogo aumenta. Numa linguagem bem simples, para quem está em casa entender. Eu falo mais de uma vez, eu não estou aqui num congresso da área da saúde, eu não estou aqui falando para colegas. Estamos batendo papo sobre o assunto. Estamos batendo papo, falando para pessoas que não conhecem e vendo de uma forma simples o que é acupuntura. Não é aquela coisa, aquela coisa absurda, aquele misticismo. Aquela coisa misteriosa. Nossa, e põe aquela musiquinha. Calma, gente. Na China, a acupuntura é uma medicina que tem 5.000 anos. Aquilo passava-se de pai para filho. Hoje que tem as universidades, como também tem no Brasil. Mas a acupuntura é extremamente simples. E no caso dela, sim, na primeira sessão. Quando já tem os fogachos, isso demora um pouco mais de tempo. Porque já se instaurou, né? Já instaurou. Então, o que eu falo? Como que foi a vida da sua mãe, das suas tias? Minha mãe não teve, mas as minhas tias tiveram. Eu falo, tá vindo na genética. Vamos começar a cuidar com 40 anos? Tá. Uma vez a cada 15 dias você vai para você não sofrer isso?
poxa, vamos. Agora, quando tá assim, consegue reduzir? Regina, absurdamente, até se zera tudo isso. Mas não vai ser na primeira, na segunda sessão, vai um tratamento, vai na quinta, sexta, sétima, dependendo da pessoa. Tá. Agora, tendo em vista todos os seus conhecimentos de cromoterapia e tudo mais, seja com cólicas menstruais ou com sintomas da menopausa, o que a mulher deve evitar e no que ela deve apostar para ter mais qualidade de vida? Primeira coisa, água. 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 Quando a gente fala água, gente, não é você chegar e... Roger, me falaram que é assim, 0,3 multiplica pelo seu peso. Então, falando em números cheios, a pessoa pesa 100 quilos, vezes 0,3, teria que tomar 3,5 litros. Sente Não vai dar certo não resolve isso. Nada. Levando em consideração, quem está em casa, as plantinhas. Eu gosto de dar um exemplo assim, eu adoro planta, eu tenho um monte em casa, todo mundo sabe. Então a gente faz assim, todo dia eu vou e coloco 1 litro de água. Então, em 10 dias, 10 litros. 10 litros de água. Maravilha, Regina, eu vou fazer uma viagem e eu vou ficar 10 dias fora. Os 10 litros. Meus 10 litros. Aquilo lá vai secar, em 3 dias a planta está morta. Foga a planta. Foga, pobrezinha. Então, você precisa aos poucos. Então, você faz essa conta de 100 quilos vezes 0,3, vai dar 3 litros por dia. 3 litros? Não adianta menos. O que acontece? Menos adianta, mas não resolve. O que você tem que fazer? E como a Regina faz, e nós vemos aqui na televisão, um golinho aqui, outro golinho ali, outro golinho ali. Sempre um copinho perto, sempre, né? Uma garrafinha. Você vai hidratando, você vai hidratando, você vai hidratando. Isso vai fazer o quê? Com que o fogo de fígado, que é o fogachos, que é a cólica, tudo, aquilo vai reduzir consideravelmente. E as cólicas também para as mais jovens. As cólicas também. Um chazinho que eu gosto muito de fazer, quem vai no meu consultório já tomou, um chazinho de maracujá. Ai, gostoso. É uma maravilha. Daí você não toma ele quente, você deixa ele mornar, que nem fala o caipira, vai. Mornar? Mornar, né? Deixa ele mornar e você toma também. Muita paz, não adianta você arranjar briga, não adianta você arranjar encrenca. Nós que somos da medicina oriental, vocês conhecem japoneses, chineses, os orientais, eles sempre estão calmos. Não entrem em brigas que não lhe pertencem. Tem pessoa que gosta de entrar em discussões. Às vezes se sente inflamado e acaba entrando sem saber por que entrou. E quando vê, fala, para que eu fiz isso? Isso prejudica absurdamente o seu corpo. E principal, muito sorriso. Mesmo quando não tiver vontade. Prejudica o corpo, os relacionamentos, o meio ambiente, a sala onde você está. Entra no Instagram do Dr. Roger, é Roger Acupuntura, Roger com 2 Gs. Roger Acupuntura, tudo junto. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço infinitamente. Ó. Muita saúde. Até breve.